então vou trabalhar um pouco dentro da apostila, ao qual eu falei para os irmãos, na medida do possível, nós estamos trabalhando. E dentro desse tema agora, então, nós vamos trabalhar hoje, que é o capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo de número 17 a seguir. E diz-nos assim: nós vamos progressivamente ler alguns versículos com os irmãos até o versículo de número 24. Depois a gente vai explanando junto cada versículo na medida do possível. Diz-nos assim a palavra de Deus: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então, irmãos, fazendo uma abordagem dentro do que eu falei para os irmãos, dentro dessa apostila que eu fiz há algum tempo já, sobre a carta aos Efésios, nós vamos trabalhar um pouco sobre a santidade do cristão, quais as bases, quais as referências, e o que isso, e por que isso é tão forte, tão importante na vida cristã. O apóstolo Paulo ele escreveu, se nós olharmos, nós vamos ver que existe um contraste entre o versículo 1 do capítulo 4 e o versículo de número 17, porque lá ele vai dizendo que devemos andar de modo digno da vocação com que fomos chamados. E aqui ele vai dizendo que nós não devemos mais andar na direção dos outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Então, se vocês olharem aí, vocês podem estar com a Bíblia aberta, nós vamos trabalhar especificamente dentro da carta aos Efésios, no capítulo 4 a seguir. Se vocês olharem os versículos de número 17 ao versículo de número 19, falam da perversidade que vivem os que estão separados ou os que estão sem a presença de Deus. E a escala de degradação. Qual é a escala de degradação que vivem, conforme o apóstolo Paulo relata no capítulo de número 4, versículo de número 17 ao 19? Ele fala sobre a vaidade, ele fala sobre a vaidade no seu sentido, entenebrecidos, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, para nós entendermos a escala que isso vai atingindo, a vaidade fala sobre vazios, fama, ilusório, desejo imoderado de atrair admiração. O sentido é mente, pensamento. Então a gente vê a degradação, a escala que vai tendo quando nós estamos longe de Deus ou quando as pessoas estão longe de Deus. Aleluia! E nós vamos ver então que qual é a vaidade que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que são vazios, que é coisa ilusória, que é algo vão, é algo que tem um desejo imoderado de atrair admiração. Então a gente vai vendo que essa escala, o versículo 18, ele vai dizendo que eles estão cobertos de trevas, obscurecidos. O que é isso? A faculdade de compreender, pensar ou conhecer, ou seja, a mente não consegue encontrar o entendimento da verdade, porque a mente, o pensamento, ele está obscurecido pelas trevas. Então não pode chegar ao conhecimento, porque nós vamos ver que o resultado, qual é o resultado ou a consequência? É a separação de Deus pela falta de conhecimento. Então nós vamos vendo o que Paulo está dizendo é que esse contraste, essa degradação, se nós olharmos, nós vamos ver que qual é a causa que vai levando a essa degradação que nós vamos vendo quando estamos longe de Deus ou afastados de Deus. Nós vamos vendo que a causa é
dureza, endurecer. E o que significa isso que Paulo vai dizendo que pela dureza do coração? Ele vai dizendo que isso significa petrificar, tornar insensível, um endurecimento. No Novo Testamento, em sentido figurado, insensibilidade de coração ou mente. Não consegue então, ou seja, não consegue, fica tão endurecido que a verdade não entra. A mente está tão obscurecida. Lembra que Paulo vai dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aonde que ele cegou? Ele cegou os olhos? Não. Ele cegou o quê? O entendimento. Qual é o entendimento que ele cegou? A mente. Por que a mente? Porque se a mente tiver compreensão de receber a palavra e compreender a palavra, ou seja, ser esclarecida a sua mente para a verdade que está em Cristo, ele vai chegar ao conhecimento da verdade. Então nós vamos ver que Satanás não deixa com que as mentes das pessoas elas recebam o esclarecimento da verdade. E o resultado disso qual é o resultado disso que nós vamos ver? O resultado disso está no versículo de número 19, que vai mostrando que o declínio, ele afeta todas as áreas vitais para se ter um relacionamento com Deus. Então, ele fala da ética e moral. Aleluia. Havendo perdido todo o sentimento, se entregaram, dissolução, inversão de valores, desejo de viver para o próprio prazer e avidez, ideia de velocidade, desejo intenso, ardente. O que Paulo diz em Romanos, vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo de número 24, e outro abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, e versículo de número 14. Eu vou ler Romanos, capítulo 1, versículo de número 24, e outro irmão pode abrir em Tiago, capítulo 1, versículo de número 14. Então a gente vê como fica esse declínio, é longe de Deus, todo sentimento, ou seja, aleluia. Paulo está falando da ética, do dever do homem, da mulher, e também da moral. Então a gente vai vendo, você quer ver? Ele vai dizendo, pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então a degradação que o homem tem separado de Deus, ela é algo terrível. Por quê? E isso vai envolver o quê? Vai envolver o endurecimento. O entendimento segue o endurecimento do coração, faz com que nós venhamos a cometer toda a imundícia, faz com que as pessoas cometam toda a imundícia que o mundo ele apresenta hoje. Quando você diz qualquer versículo da palavra, parece que nós estamos querendo afrontar alguém, mas não é, porque a própria palavra ela afronta automaticamente, porque a palavra é luz, e a luz ela resplandece sobre as trevas, ela vem para iluminar a mente, trazer entendimento que esse declínio moral, que essa distorção da verdade, ela vai levar ao endurecimento do coração, vai levar a um declínio tão grande, e que Deus nos guarde. Porque você consegue imaginar, se nós fôssemos ler, tem dois versículos, 24 e 26 de Romanos, ele diz, pelo que Deus nos entregou, e o 26, o 24 diz isso, e o 26 ele diz, pelo que Deus os abandonou. Você sabe o que é ser abandonado por Deus? Você imagina Deus abandonando alguém? Ah, irmão André, mas Deus não abandona ninguém. Abandona. Quando a dureza de coração ela chega a um ponto muito grande, que a pessoa fica totalmente longe de Deus, rejeitando Deus, ouvindo a verdade, fechando o coração para a verdade, chega um ponto em que Deus entrega. E se a pessoa não cai em si, Deus abandona, porque a pessoa está com o seu coração, a sua mente, e não é só isso, é porque ela não quer abrir o seu coração para que a verdade de Deus entre nela e assim seja mudado o seu quadro. Romanos capítulo 1, versículo de número 14. Quem achou, por gentileza, leia em boa voz. Tiago capítulo 1, versículo 14. Pode ler,
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, veja bem, que a culpa não é de Deus, e a culpa, primeiramente, também não é do diabo, porque cada um é atraído e seduzido pela sua própria cobiça ou concupiscência. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver que esse é a busca de uma satisfação egoísta própria do pecado, porque o egoísmo ele vai levar a pessoa ao pecado, pois ela só pensa em si mesmo e pratica para satisfazer os seus próprios desejos. Então a gente vai vendo que esse declínio que as pessoas têm por estarem longe de Deus vai levando a essa escala de degradação que não tem como escapar, porque a palavra de Deus ela não mente, e vai dizendo mais: toda impureza diz respeito a tudo que fere a santidade do corpo, da alma e do espírito humano. Fere a santidade que Deus nos deu. Lembra? O apóstolo Paulo ele diz na carta aos Efésios que nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, nós devemos também ser santos, praticar a santidade, buscar ter o entendimento da verdade, para que nós não venhamos a ir caindo neste declínio, nessa degradação, nessa escala que vai declinando cada vez mais. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, no capítulo 20, no versículo 20 e 21 de Efésios 4, ele diz assim, eu vou lendo aqui, vocês vão me acompanhando aí: mas vós não aprendeste assim a Cristo. Que coisa linda isso, que ele vai dizendo: isso quem anda é quem está no mundo, isso quem pratica é quem está longe de Deus, isso quem pratica é quem está sem Cristo. Mas ele vai escrever dizendo: mas vocês não aprenderam assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Pode usar outro. Que coisa linda é isso. Ele vai dizendo qual é o declínio, qual é a degradação que tem, mas ele vai dizendo: mas vós não aprendeste assim, vocês não aprenderam assim a Cristo. Não é isso que Cristo nos ensina. Quando nós olhamos, ele vai dizendo que o novo andar, de acordo com o ensino de Cristo e sua verdade, é o que Paulo registra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Então a gente vê como é glorioso a palavra de Deus. E o que o apóstolo Paulo vai dizendo, quando nós olhamos a palavra de Deus, como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, temos que nascer de novo. Ele disse: necessário vos é nascer de novo. E quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito, ele vai dizendo para Nicodemos, não pode entrar no reino de Deus. Necessário é nascer de novo, ter uma nova vida trazida pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos então conseguir vencer e sair do meio dessas práticas e ter a nossa vida transformada pelo poder de Deus e pela sua palavra. Aprender-se significa conhecer alguém, as suas doutrinas e preceitos, o exemplo de Cristo que vocês viram nele, os seus ensinos, suas ordens, suas normas e condições para fazerem parte desta nova vida. Então a gente vê, João escreve em João capítulo 8, versículos de número 32 e 36, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a gente vai vendo que esse novo andar, a vida, a santidade do cristão, ela está relacionada a essa nova maneira de andar, a essa nova forma de se conduzir, de estar no meio do mundo. Quando nós olhamos
você vai ver que 1 João também vai escrever: aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. 1 João 2,6. Ele vai dizendo mais, versículo 22, ele diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, que quanto à conversa passada, comportamento passado, quanto às atitudes passadas, nós precisamos nos despojar, estar despido, mudar, não ter mais as mesmas práticas. E aí ele não fala só disso, ele fala da conversa passada, do comportamento passado. Se despida da velha vida, que se corrompe pela cobiça de bens materiais e pelos prazeres sensuais. Então a gente vai vendo como a palavra de Deus e o contraste que Paulo está fazendo sobre a vida dos gentios e a vida cristã. Ele está dizendo que a santidade do cristão, ela precisa ter um padrão, ela precisa ter um exemplo, ela precisa ser demonstrada, ela precisa ser transmitida pela forma como nós vamos nos portando, como nós vamos nos relacionando com as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente vai vendo que tem várias referências bíblicas. Se você tiver caneta e quiser anotar, eu vou passando para você. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, Tiago capítulo 1, versículo 14, e o versículo de número 23, ele vai dizendo: e vos renovais no espírito do vosso sentido. Renovar a nós mesmos, ser renovado em espírito, transformado de uma vida na carne para uma vida cristã. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. O que Paulo está dizendo? Que tem uma transformação na vida cristã, e essa transformação produz santidade, e a santidade revela e manifesta a glória de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem achou, por gentileza, leia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos ter a mente transformada. Aleluia! E como que alguém vai ter a mente transformada se não for por intermédio da palavra de Deus? Pelo poder da palavra. A mente, o homem só pode ser renovado e a mente transformada quando a palavra de Deus ela penetra no coração, no entendimento de alguém e muda. Isso gera a chamada metanoia, que é mais conhecida como arrependimento, que faz com que a pessoa tenha uma conversão, que converja de um lado para o outro completamente em um giro de 360 graus. Quem estava caminhando para a morte, agora ele vira e começa a caminhar para a vida. Quem estava caminhando para a perdição, para a destruição, agora ele muda. Por que ele muda? Ele muda porque a palavra de Deus trouxe o entendimento do seu coração e da sua mente que Jesus Cristo, ele é o único que pode mudar a história de um homem e mudar o seu curso e o seu caminho. A mente precisa ser transformada e só pode ser transformada, renovada o entendimento pelo poder da palavra.